Essa é a continuação, né, daquela discussão da bateria de 1 litro lá. A gente vai começar a entrar agora na questão da análise quantitativa de risco, não é? Esse é o vídeo 4, seguindo aquela linha que começou lá com os vídeos 1 e 2 do hidrogênio para o cálculo do valor presente. A gente fez o cálculo do valor presente simplificado tudo em Python, né, sem usar bibliotecas, só NumPy. E a gente fez o cálculo do valor presente para o BES, né? Se vocês estão lembrados, eu deixei aqui, né, para lembrar a gente considerou no BES, né, esse daqui é o BES, no leilão de reserva de capacidade, a gente considerou duas receitas para calcular o valor presente, né, fazer o fluxo de caixa e calcular o valor presente. A gente fez a própria receita fixa que você vai bidar no leilão, né, esse daqui é o bid do leilão, e alguns dias aí durante a operação, né, dos vários anos dessa bateria, você pode fazer arbitragem de energia, que é aquela história de carregar a bateria quando o PLD está, né, barato, né, e descarregar a bateria, né, ou seja, vender essa energia quando o PLD está caro, né. Então, se você for olhar, né, na curva aqui do temporário de um dia, né, separando aqui 4, 8, 16 horas da tarde, 20, 24, você vai ter algumas horas que o PLD está barato, né, e algumas horas que o PLD está caro, certo? Então essa é a ideia da arbitragem da energia. A gente não vai fazer arbitragem com compra e venda de energia para algum consumidor, para alguma comercializadora, nada disso. A gente vai liquidar direto no PLD para simplificar, né, a nossa análise, certo? Então vamos lá. Sim, a suposição que a gente fez lá no vídeo 3 era que durante 15 anos, é isso, durante 15 anos, todo dia, né, fora aqueles lá que o ONS comandava para atender o leilão de reserva de capacidade, você estava com PLD barato a R$60 um megawatt-hora, né, e estava com PLD caro a, nem me lembro mais, deixa eu ver aqui, a 120, é isso, 120, ok, tá, com PLD caro a 120. É claro que isso a gente fez um fluxo de caixa determinístico com essa suposição, que era uma suposição que no mínimo a gente pode chamar de estranha, né? E aí a gente vai começar a entrar agora na história da análise de risco quantitativa, né? Você tem uma variável muito incerta, né, que tem peso no teu fluxo de caixa. Essa daqui é uma variável estocástica, ela tem uma incerteza, você não sabe o que vai acontecer com ela no futuro, né? E é importante, né, você colocar ela dentro do teu problema como uma distribuição de probabilidade. Então vamos lá, a gente vai ver isso, vai ver os cálculos simplificados lá na frente. Assim, vamos voltar aqui, certo? Aqui eu fiz um notebookzinho novo, vídeo 4, que a gente vai trabalhar em cima desse, né? Mas eu trouxe tudo que a gente fez lá do vídeo 3, todo o código eu botei aqui nessa célula, tá aqui os dados de entrada, aquele mesmo esquema, né? Dados de entrada calculados de saída, e aqui eu só mudei essa taxa de retorno, que é aquela taxa que a empresa quer ver o dinheiro dela remunerada, né, para poder entrar nesse negócio, né, que o negócio consiga retornar 10,77% ao ano, né, de taxa de interesse, taxa de juros ou maior, né. Esse é o bid do leilão que a gente botou aqui, é isso que a gente quer descobrir no final, mas a gente está começando aqui já dando um chute inicial, né, qual seria esse valor que a gente vai levar para bidar no leilão. Aqui segue as mesmas regras, né? O PLD barato, o PLD caro, como a gente comentou, né? E aqui segue tudinho, energia consumida, toda aquela história da arbitragem. Nos 185 dias você tem 8 horas de arbitragem, nos 180 dias que o ONS está comandando, você ainda tem 4 horas aí de arbitragem, porque o ONS só comanda 4 horas por 200 megawatts.
Aí tem a receita não total, fez o fluxo de caixa, o laçozinho de for para calcular o valor presente líquido. Tá entendendo? Simples, prático, objetivo. Não estou usando biblioteca nenhuma. Impressão da saída, vamos rodar aqui. Ele está conectando lá. Ok, então vamos lá. O que acontece aqui com aquela taxa de juros? A receita é aquela, é um dado de entrada. Eu só pedi para ele printar aqui. A receita durante os 15 anos, quando você traz para valor presente, essa receita dos 180 deu 14 milhões. E a receita dos 180 dias, que o INSS deu 6 milhões. Então, da receita anual total, como a gente viu aqui, que a gente está considerando a receita do leilão de reserva de capacidade da arbitragem de energia, a receita total deu 400 milhões. Desses 400, receita anual, pessoal? Desculpa, isso não é o valor presente, não, isso é a receita anual. Desse valor de 400 milhões, você tem 20 milhões que vem da arbitragem de energia. Então tem um peso, para você poder bidar com esse valor baixo aqui de 380 milhões. O valor presente de tudinho dos 15 anos deu 2 bilhões desse fluxo de caixa futuro que você vai lucrar com esse negócio. E quando você desconta isso, o valor, o fluxo de caixa com aquela taxa de retorno dos 10,77% ao ano, você empata com o teu investimento. Basicamente empata. O VPL é positivo, mas por 10 mil. Para um negócio de 2 bilhões, 10 mil reais, eu considero um empate. Então veja bem, a gente está ali no limite. É esse bid de 380 milhões da receita anual permitida que você vai levar para o leilão, está empatando o teu negócio, desde que essa tua suposição aqui, seja muito verdadeira, desde que você esteja muito confortável, desde que você acredite que nos próximos 15 anos, você vai ter essa receita anual aí de 20 milhões só com arbitragem de energia, o que é pouco razoável. Então a gente vai começar a trabalhar o conceito de análise de risco quantitativo, que é o seguinte: a gente vai fazer primeiro um cálculo dessa forma simplificada, através de cenários, e depois a gente vai fazer com simulação de Monte Carlo, que vai servir também para a turma lá que está discutindo o hidrogênio, a simulação de Monte Carlo. E aí a gente vai entrar numa área mais evoluída, começando entendendo o que é o cenário e indo para a simulação de Monte Carlo com métrica de risco, valor de risco, o que a turma faz de verdade nas empresas com essa simplificação que a gente está fazendo aqui. Então, primeiro, para aqueles cálculos lá de cenários, a ideia aqui é o seguinte: isso daqui não é simulação de Monte Carlo, ok? Simulação de Monte Carlo são milhares de cenários. Aqui a gente vai trabalhar com 2 cenários. Quais são os 2 cenários? Certo? A gente vai dizer que você tem uma probabilidade, certo, nesses 15 anos, de PLD barato, chamar B, e PLD caro, você tem 20% de chance de que nesses 15 anos o PLD barato seja 60, o PLD caro seja 120 reais o megawatt-hora, certo? Então isso é uma suposição, é um cenário, seria tipo assim um cenário otimista, vamos chamar ele de otimista, certo? A gente está chamando ele de um cenário otimista. O que é que está por trás desse cenário otimista? A suposição, de que durante 15 anos futuro, depois que esse BES entrar em operação, no futuro, você está calculando o teu bid do leilão, então o teu BES não está em operação. Você vai ganhar o leilão, depois você vai construir o BES, contratar, construir, colocar em operação, e ganhar dinheiro com isso. A suposição
desse cenário otimista é que durante 15 anos no futuro, todo dia você vai ter o horário de PLD barato, às 4 horas, 8 horas de PLD barato, a R$60 o megawatt-hora, certo? E o PLD caro a 120, que foi aquele cálculo que a gente fez. R$20 por megawatt-hora. E a gente viu que o VPL era positivo, era R$10.000. Era isso, aproximadamente R$10.000. Ponto. Estou trabalhando com ponto decimal. Certo? Isso é o cenário que a gente está chamando de otimista. Certo? E a gente está supondo que, tem 20% de chance desse cenário realmente ocorrer durante esses 15 anos. Né? Por que você acha que tem 20% de chance? Porque você deu uma olhada lá, né, no histórico do PLD, você deu uma olhada lá no futuro, simulou um New Wave, um Decomp Descent, deu uma olhada no futuro, conseguiu chegar a 20% aí dos anos, eu consigo ter, na minha análise, essa razão entre o PLD barato e o PLD caro, mas em 80% dos cenários do estudo estatístico que eu fiz, olhando tanto as séries passadas quanto simulando o futuro da operação do sistema, né, com nível de Decomp Descent, eu cheguei à conclusão, porque vai ter muita entrada de fotovoltaica, MMGD, que eu cheguei à conclusão que a razão entre o PLD barato e o PLD caro vai ficar entre 100, entre R$60 e 100 megawatt-hora. Então vamos chamar esse cenário de pessimista, e ele tem uma probabilidade de ocorrer aí de futuro, que é como se você estivesse entrando num negócio que você tem uma percentagem de dar cara, uma percentagem de dar coroa. Né? Essa é a raiz da análise de risco. Você começa a olhar o teu negócio, depois tem outros videozinhos lá no canal do Arnepai. Vocês deem uma olhada que a gente discute mais, a essência da análise de risco, a gente discute mais a filosofia por trás da análise de risco, mas a ideia de toda análise de risco é essa, certo? Você começa a olhar o teu negócio, né, com uma probabilidade, uma distribuição de probabilidade, né, aqui a gente está fazendo 20, 80% de ganhar dinheiro, né, mais ou perder. E aí você vai ter que decidir se quer entrar nesse negócio ou não. Depende de quanto você está perdendo, depende de quanto você está ganhando. Essa é o conceito da análise de risco. É sempre a probabilidade e o impacto financeiro. Essa é a definição estrita de risco. Risco, quando a gente diz nesse sentido, né? De impacto financeiro. De ganhar e perder dinheiro. Então vamos fazer esse cálculozinho aqui. Deixa eu inserir um slide aqui que a gente terminou ocupando esse todo. Depois a gente vai abrir um parêntese aí para modelar a simulação de Monte Carlo. Então vamos lá. Essa probabilidade aqui a gente já tem, não é isso? Essa daqui, ó. Vou copiar aqui para você. Essa daqui a gente já tem o 60-20 desse cenário, né? A gente já tem. E o VPL, valor presente líquido, é mais 10.000. É isso, aproximadamente 10.000. Ficou quanto? 10.034,30. Ctrl C aqui. Apagar aqui. Deixar organizado. Ok. 10.034,30. E aí vamos ver agora o cálculo do valor presente líquido com esse cenário aqui de 80% de probabilidade de ocorrer. É claro que aí você poderia montar vários cenários, né? Cenário otimista, pessimista, intermediário, aí você fica à vontade para fazer os cenários que você quiser e, né, fazer suas contas. A ideia básica é essa daí. Então vamos mudar aqui para rodar o cenário pessimista, né, considerando aquele bid, né, de 380,
deu um VPL negativo. Opa, deu um VPL negativo. Vamos lá, certo? Para um bid, né? Para um bid de leilão de receita atual permitida do BES de 380 milhões de reais e com todo aquele investimento de CAPEX, a eficiência, né? Se eu for para o leilão aqui, com esse bid, o que é que acontece? O valor esperado do meu negócio, agora tem um outro conceitozinho de estatística, certo? Quando você está entrando num negócio que você tem várias probabilidades, né? Aqui é a probabilidade, né? Aqui é a probabilidade 1, probabilidade 2, probabilidade 3, probabilidade 4. Isso é uma distribuição de probabilidade discreta, então o somatório é 100, o somatório dos PIs é 1, né? 100%. E aqui o valor que você vai ganhar, né, em dinheiro, lucro, loss profit, que a turma chama e tal, no mercado financeiro. Toda essa parte de análise de risco vem lá do mercado financeiro. E aqui você vai ter ganho ou perda, vou me chamar de lucro 1, lucro 2, lucro 3, lucro 4. Pode ser positivo ou negativo, ok, pessoal? O que é o valor esperado desse negócio aqui? O valor esperado desse negócio é o somatório das probabilidades vezes o que você está ganhando ou perdendo, ok? Certo? No nosso caso aqui de 1 a 4. Se esse valor esperado for positivo, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Se ele for positivo, é uma boa você entrar no negócio, dependendo de outras métricas, né? Mas para nossa análise simplificada, a gente vai considerar que seria uma boa entrada no negócio. E se ele for negativo, não seria uma boa. Lá na frente, quando a gente for discutir simulação de Monte Carlo, a gente vai ver a métrica do valor de risco, e aí a gente vai evoluir essa ideia. Mas por enquanto, vamos deixar o valor esperado do VPL positivo, a gente entra no negócio. Se for negativo, a gente não entra. Então vamos lá. Aí eu vou ter que fazer esse cálculozinho aqui, não é isso? 20% do 10 mil. Vou fazer lá no Python mesmo, que serve como calculadora. Se eu botar aqui, não, vou botar para baixo mesmo. Tá aqui. Eita, ele não copia de lá não, ok. Não. Isso daqui é 80%. Valor esperado do VPL vai ser 80% mais 20% dos 10 mil. Ok? Então, o printzinho aqui do VPL. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse número aqui e levar para o Notepad. Ver se eu consigo agora levar lá para o. Consigo. Sim, tem que tirar as vírgulas, né? Python. Não vou arriscar. E aí tá o valor esperado. Eita, desculpa aí, pessoal. Aqui a variável é VE, VP. Tá
Aí, menos 47 milhões. Então, você não pode ir, né, menos 47 milhões. Você não pode ir para o leilão com esse bid, certo? Supondo que você está bem seguro desses cenários, né? Então essa é uma análise de risco. A análise de risco nasceu dessa forma dentro do mercado financeiro com esses cenários, essas probabilidades. Depois a turma evoluiu para fazer milhões, milhares de cenários com simulação de Monte Carlo, porque os computadores na década de 90, no início dos anos 2000, já tinham esse poder computacional. Os computadores, os desktops, né, começaram a entrar no mercado financeiro. Algumas grandes empresas tinham mainframes, mas a popularização dos algoritmos, né, da linguagem de programação de alto nível vem ali no final da década de 90 e início dos anos 2000. Né? Foi quando Markowitz fez a teoria do risco-retorno, né? Ganhou o prêmio Nobel. Quer dizer, ele ganhou o prêmio Nobel na década de 90, né? Quando a turma começou a usar essa teoria. Ele fez na década de 50, né? A turma começou a usar ali na década de 90, início dos anos 2000. Então tá aí, pessoal, certo? Esse é a primeira história aí. Agora vamos para a simulação de Monte Carlo. Vou ver, eu vou parar o vídeo aqui para não ficar muito grande e depois vou gravar o outro aí. Então a gente vai ter o vídeo 5, beleza?